Então, quais seriam os limites, né? Que é justamente o tema da palestra. Quais seriam os limites dessa autonomia dos institutos federais? Aí eu respondo, qual é o nosso limite? É o MEC? É o ministro da Educação? Não. Qual é o limite dos institutos federais? A lei. Nosso limite é a lei e a Constituição, que é a lei maior. Nossa subordinação é a quem? É a lei e a Constituição, que é a lei maior. Então, nós temos que respeitar a lei, até porque, voltando para o direito administrativo, dentre os princípios que regem a administração pública, previstos inclusive esse na Constituição, está o princípio da legalidade. Então, nós devemos obedecer o princípio da legalidade. E o que é o princípio da legalidade para a administração pública? O princípio da legalidade para a administração pública, ele afirma que o administrador público tem obediência à lei, ou seja, ele só pode agir quando a lei permite ou determina. Então, nós temos que obedecer o que está na lei. Aí eu trago a grande questão aqui. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam uma portaria do MEC e dizem, nós temos que obedecer. Só que portaria não é lei. Nós não estamos sujeitos ao princípio da portaria, e sim ao princípio da legalidade. Então, quando vem uma portaria do MEC, nós temos que receber essa portaria como uma mera recomendação. Porque se a gente percebe, inclusive, que a portaria é ilegal, a gente não pode nem obedecer a portaria. Porque se a portaria é legal e a gente deve obedecer à lei, a gente tem que afastar a portaria quando a portaria é ilegal. E às vezes a portaria é ilegal pelo simples fato de existir, porque vê uma portaria do MEC fazendo a determinação. Não pode. Porque isso é como se o MEC estivesse agindo como legislador. Ah, mas o MEC não pode fazer portaria? Pode, regulamentando o que está na lei. Se a portaria foge da lei, ela é ilegal. E o MEC pode fazer uma portaria com diretrizes? Com diretrizes, sim, mas não com determinação. Então, quando nós nos deparamos com a portaria absurda, ilegal e razoável, o correto é a gente afastar essa portaria. E aqui o exemplo clássico é a portaria 983. Por quê? Porque a portaria 983 ela é simplesmente um absurdo. Porque ela traz regras que não estão previstas em lei. E regras absurdas. Como, por exemplo, pega um professor 20 horas e tem dizendo que o professor 20 horas tem que ter 10 horas em sala de aula. Aí tem 10 horas de espelho, pronto, acabou. O professor que é 20 horas nessa instituição, como eu já fui, não sou mais, mas já fui professor 20 horas no Instituto Federal de Pernambuco. Quando eu era professor 20 horas, eu não podia fazer mais nada que não fosse dar aula. Porque se era 10 horas mínima de aula, aí 10 horas mínima de aula mais 10 horas de espelho, acabou. Então, a portaria ela diz o seguinte, que o professor 20 horas não pode fazer pesquisa e extensão. Quando, na verdade, nós temos um tripé previsto em lei do ensino, da pesquisa e da extensão. Como é que tem esse tripé e vem uma portaria e inviabiliza isso para determinado professor? Então, o professor 20 horas, pela portaria, está completamente inviabilizado de realizar pesquisa e extensão, ele só pode ensinar. Isso para o professor 20 horas, que é assim, 100%. Agora, vai para o professor 40 horas, que se fala em 14 horas mínima, isso também é um absurdo. Porque 14 horas mínimas, quando a gente bota o espelho, já vai para 28. Como é que o professor, no tempo que sobra, vai fazer atividade administrativa? Porque nós fazemos. Eu aqui mesmo no Instituto Federal de Paulista sou membro da CPPD, sou membro da Comissão de Direitos Humanos e já fui nomeado essa semana para 2 PADs. Enfim, tenho que fazer isso, alguém tem que fazer. Então, como é que eu vou ter atividade administrativa porque eu tenho que fazer? Até porque, inclusive, na CPPD teve eleição, eu fui o único candidato. Eu só me candidatei porque o diretor-geral pediu. O resto foi tudo, a gente teve que implorar para o pessoal entrar na CPPD porque ninguém quer. Todo mundo já está com hora lá em cima. Então, enfim, tem atividade administrativa que nós temos que fazer. Aí, como é que me joga 14 horas de sala de aula? Como é que eu vou fazer pesquisa e extensão? Não tem qualquer condição. Isso sem contar que, enfim, é uma coisa que aí eu saio do direito e levo para reflexão que caminhos nós queremos para os institutos federais. Semestre passado,
Eu tinha 7 turmas de sala de aula no Instituto Federal. E era um negócio surreal, porque eu dava aula de direito no Instituto Federal somente. Aula de direito administrativo, de direito tributário, de direito previdenciário, de direito do trabalho e de direito empresarial. Não sei se eu me perdi. Mas, enfim, eu sei que eu dava 5 ramos do direito em 7 turmas diferentes. Na faculdade de Direito eu nunca vi isso acontecer. Cada professor, ele no máximo pegava 2 matérias. Aí chega no Instituto Federal, o mesmo professor dá 7 ramos do direito diferente. É o que a gente chama de vadimeco, né? A pessoa tem que saber tudo. Isso aí já é surreal. E ter 7 turmas é algo absolutamente surreal. Algo absolutamente surreal. Eu estava, inclusive, também semestre passado, comentando isso com um grupo de professores, e tinha um professor da Universidade Federal de Pernambuco, um professor da Universidade Rural de Pernambuco e um professor da UPE. E eles ficaram horrorizados, porque eles comentaram, ambos, que pegavam no máximo 2 ou 3 turmas, em situações excepcionais 4. Lá estava eu com 7 turmas dando aula. E aqui a cereja do bolo. Somando a carga horária das 7 turmas, não dava as 14 mínimas previstas na portaria 983. Então, a portaria 983 é um negócio absurdo. Ela é absolutamente ilegal porque inviabiliza a pesquisa, o ensino e a extensão, e também fere os princípios da administração pública, que a administração pública, ao lado das leis, também deve seguir os princípios da administração pública, e fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, porque não é razoável colocar uma pessoa para dar 14 horas semanais em sala de aula. Isso faz mal para a saúde, para a garganta, isso faz mal para o próprio conteúdo, faz mal para o aluno. Isso inviabiliza, repito, a pesquisa e a extensão. E isso não existe em outras instituições públicas de ensino similares, como as universidades federais, estaduais e por aí vai. Então, é algo absolutamente absurdo. Se é absurdo, se fere o princípio da razoabilidade que a administração pública deve seguir, se inviabiliza a pesquisa e se inviabiliza o ensino, a portaria 983 ela é absolutamente ilegal. Se ela é ilegal, nós não devemos seguir, porque nós devemos obedecer à lei e não às portarias. Então, fica aí o exemplo da portaria 983, mas a gente pode trazer vários exemplos também, como, por exemplo, né, a questão do ponto eletrônico, que agora se fala, né, os técnicos administrativos já batem ponto eletrônico e estão querendo colocar para os professores também, e tanto para os técnicos como para os professores, é algo absolutamente surreal, principalmente porque se fala tanto em legalidade, mas você pega 8.112 e ela não fala hora nenhuma em ponto eletrônico. Hora nenhuma. Na verdade, inclusive, uma coisa que me preocupa muito, porque depois que a pandemia, a gente passou 2 anos enfiado em casa sem receber nenhuma estrutura para trabalhar, né? Trabalho em casa, não pode, beleza. Aí depois voltou na pandemia, querem tudo presencial. Eu digo, gente, essa atividade, uma reunião, por exemplo, dá para ser online, não, mas tem que ser presencial. Gente, o servidor, a gente já viu que não precisa, e todo dia o técnico administrativo, né? Se ele todo dia ficar em casa, ele não precisa hoje, está todo dia. Não, mas precisa porque a lei... Vocês pegam a LDB, ela não fala a palavra presencial nenhuma vez. E ela fala a palavra virtual 2. Então, assim, não existe nem na LDB, nem na 8.112, nenhum dispositivo que diga que o trabalho ele tem que ser presencial. Então, o trabalho, ele vai ser como? Vai ser como cada Instituto Federal achar que é mais o quê? Eficiente. Porque aí sim, o princípio da eficiência está previsto lá na Constituição, no artigo 37 da Constituição, dizendo que a administração pública ela deve agir de forma eficiente.